Discussão de casos clínicos da passagem de plantão médica. Gente, quando a gente vai passar o plantão ou receber o plantão, essa passagem tem que ser organizada para garantir a continuidade do cuidado adequado àquele paciente. Então tem que ter um começo, meio e fim, tem que fazer sentido. Quem está recebendo o plantão vai ouvindo ali e vai criando a linha de raciocínio e vendo se aquilo ali faz sentido. Se tiver dúvida, já pergunta pro próprio colega que está ali na frente antes dele ir embora, certo? Então vamos lá. Eu vou dar o exemplo de uma passagem de plantão aqui, tá? Que não ficou conectada. Simbora! Então vamos lá. Paciente feminino, não vou dizer o nome, óbvio, para não expor o paciente. 62 anos, que é diabética, dislipidêmica, tem sobrepeso, coisas que ninguém pergunta, né, de fator de risco cardiovascular, sobrepeso, sedentarismo, ninguém bota como fator de risco. Ex-tabagista, ela chegou com quadro de dor torácica, tinha ficado com uma síndrome coronariana aguda que não positivou o tropo, então ficou com uma angina instável, fez o cateterismo e não colocou stent, mas o cateterismo veio uma lesão de coronária direita de 80%. Essa é a passagem de plantão. E um stent pérvio na descendente anterior. O paciente está consciente, orientado, estável, pneumonia ambiente e não teve complicações. Esse stent foi ontem. Então, o que está faltando aqui desse caso clínico? Tudo, né, meu amor? Primeiramente, que raio é esse que a paciente chegou com a síndrome coronariana aguda? Tem uma lesão grave na coronária direita e não foi tratada por quê mesmo? Qual foi o raciocínio aí? Tinha que ser tratada, né? Então, vejam, alguma coisa aconteceu para essa coronária direita não ser tratada. Será que era um vaso fino, de pequena importância? Aí eu fui lá olhar isso, né? Pô, mas por que não foi tratado? E esse stent prévio, você não falou isso nos antecedentes, que ela já tinha colocado um stent, né? A síndrome coronariana aguda foi sem supra mesmo, então, né? Aí eu fui lá olhar os eletros, é uma síndrome sem supra, realmente. Já tinha uma área inativa ali na parede anterior, foi quando ela colocou esse stent. Esse stent foi colocado num contexto de infarto, sim, por isso que ela tem queda de fração de ejeção, que depois fui ver no eco. O eletro já mostrava que tinha essa área inativa, né, onda Q patológica em parede anterior. E fui olhar o cateterismo e o laudo do cateterismo. E no cateterismo era exatamente aquilo que eu tinha pensado. A paciente entrou com a síndrome coronariana aguda e era mesmo, viu, gente? Eu revisitei a história, a anamnese. Ela entrou com um quadro de síndrome coronariana aguda, até porque a paciente já tem DAC, né? Já tem doença arterial coronária, já tem stent prévio que ela tinha implantado há 3 anos atrás para infarto. Então, é uma paciente que você tem que pensar em infarto quando essa paciente está na sua frente com um desconforto torácico, certo? E aí, ela tinha esse stent na DA, estava pérvio, mas a coronária direita era não dominante, que ocorre na minoria dos casos, né? 85% das vezes a coronária direita, aquela que é em forma de C, ela é dominante. Então, era não dominante. Era fina, pituquinha, embrionáriazinha, pituquinha, e não cabia um stent. Foi por isso que não foi colocado o stent. Aí sim, fez sentido. Então, tudo que forem contando pra vocês, gente, tem que fazer sentido. E aí, nessa passagem de plantão, foi me dito também, ela tem uma fração de ejeção reduzida. Eu, oxe, mas qual é a parede? Era uma hipocinesia anterior, ou seja, era tudo do infarto prévio. Lá no infarto de 3 anos atrás, que foi um infarto com supra anterior, ela implantou um stent em terço médio da descendente anterior, mas perdeu parede porque chegou com algumas horas de dor, já com 8 horas de dor, fui revisitar tudo isso. Colocou o stent, salvou ainda a artéria, músculo e tudo. Desculpa, salvou a artéria, né? Abriu a artéria, salvou o músculo, mas teve queda da fração de ejeção, onda Q no eletrocardiograma, mostrando a área inativa, e foi isso. E já tinha uma lesão nessa coronária direita, que no tempo era de 60%. E aí ela vem com uma nova síndrome coronariana aguda, só que era uma angina instável, que não positivou tropo. E tinha uma lesão grave, que na síndrome coronariana aguda você trata, a não ser que não dê pra tratar, que foi o caso dela, que era um vaso pequeno. Certinho? Então, eu vou trazer aqui, nesse quadro de passagem de plantão, aquilo que você tem que prestar atenção, exemplificado com casos clínicos. E tem que fazer sentido, gente. Se alguma coisa não tá batendo, não tá fazendo sentido, a primeira coisa que você vai fazer é tentar elucidar isso que ficou uma interrogação, que ficou mas isso aqui tá assim por quê? Isso aqui não bate com quadro clínico, que não bate com exame, que não bate, tá esquisito. Aí você vai lá revisitar. Não compre o diagnóstico dos outros, nem de si mesmo. Ah, era eu que tava de plantão ontem, eu tô hoje. Você vai revisitar de novo, pra ver se não deixou passar alguma coisa nessa anamnese, nesse exame físico, tá? Porque o raciocínio clínico tem que começar da anamnese do exame físico, e não de tudo pronto com o diagnóstico errado. Tem que começar do começo, beleza?